Começando pela realidade do santuário, o santuário acolhe todos os anos milhões de peregrinos, como todos vocês obviamente conhecem. Não tendo forma de contabilizar os peregrinos que se deslocam a Fátima, de facto o santuário contabiliza apenas os peregrinos que, em algumas celebrações, nomeadamente a celebração de missa, que é o mais importante. No ano de 2018, para terem uma noção, tivemos cerca de 7 milhões de peregrinos. Entre 2012 e 2018, o santuário registra números que oscilam entre os 5,5 e 6,5 milhões de visitantes. Portanto, como dizia há pouco, referente àquilo que é as celebrações. Não estamos a contar mais nada. No ano de centenário, em 2017, foi um ano de facto de exceção. Registaram-se 9,4 milhões de peregrinos que participaram nas tais celebrações. Em 2018, passaram ainda pela Covadeiria cerca de 4.400 grupos organizados, ou seja, são grupos que se inscrevem naquilo que são os serviços de santuário, e desses grupos, 275 grupos são estrangeiros e 1.600 grupos são portugueses. Num total de 577 peregrinos, oriundos de 79 países diferentes. Também aqui, de facto, contabilizamos os tais grupos que se inscrevem nos nossos serviços. Uma boa parte, como todos vós podem ter a noção, não faz inscrição. Portanto, isto é aquilo que, resumidamente, conseguimos contabilizar. Basicamente é isso. A Capelinha das Aparições é, de facto, o local mais procurado pelos peregrinos. Consideramos, de facto, o coração do santuário. Segue-se o recinto de oração, aquela esplanada que muitos de vocês conhecem, a nova Basílica da Santíssima Trindade e a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que é a basílica mais antiga. O santuário não se resume só ao espaço que é mais conhecido. Há uma localidade, que é a localidade de Aljustrel, a cerca de 2 km, que também é muito visitada pela presença da Via Sacra e pela presença das Casas dos Pastorinhos. A Casa dos Pastorinhos, que é a Casa do Francisco e da Jacinta, foi visitada por quase 392 mil pessoas, enquanto que a Casa da Lúcia recebeu cerca de 347 mil. O santuário dispõe ainda de outros espaços museológicos, nomeadamente uma exposição permanente, que é a Exposição Fátima, Luz e Paz, e uma exposição temporária. Para terem uma noção dos números, esta última exposição temporária, que foi a Capela Mundi, que teve um ano em visita, encerrou agora neste mês de outubro, meados do mês de outubro, foi visitada por 254 mil pessoas. O santuário apresenta ainda também uma vasta programação cultural, como congressos, conferências, concertos, cursos e outro tipo de eventos. Naturalmente, um dos eixos principais da atividade do santuário está relacionada com as celebrações, com as assembleias de pequena e grande dimensão, em igrejas ou capelas e no próprio recinto. A preocupação é, antes de mais, proporcionar um ambiente celebrativo adequado, mas temos presente também os aspectos de segurança das pessoas, obviamente. Como diria o Cardeal Dom António, o Bispo de Diocese, e famosamente conhecido também, disse-me ainda no passado mês de fevereiro que Fátima não é só da Igreja, não é só de Portugal, é do mundo inteiro. O nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa diria o mesmo por ocasião agora das celebrações de maio. Disse que Fátima é universal, não há dúvida nenhuma. Tendo em conta este carácter nacional e internacional, impõe-se que as preocupações pela garantia de segurança dos peregrinos estejam sempre presentes, tanto a nível interno como a nível do relacionamento externo, na colaboração permanente com as forças e serviços de segurança, de proteção e socorro. Ao nível da coordenação interna, as preocupações pela segurança são transversais às diversas unidades orgânicas, tendo como principal preocupação o acolhimento dos peregrinos, nomeadamente na garantia das condições básicas de segurança e na preservação própria dos lugares de santuário. É isto que diferencia a realidade do santuário, que vou tocar mais à frente. Na preparação das grandes peregrinações, centramos as nossas atenções e esforços na criação de condições de acolhimento e apoio aos peregrinos, cuidando especialmente dos espaços de celebração e oração. São importantes os cuidados básicos, como a limpeza, as informações aos peregrinos, o posto de socorros do santuário, o apoio aos doentes e mais frágeis, a assistência espiritual e social, o cuidado com os espaços verdes, entre outros cuidados. Todas estas ações implicam uma coordenação e a colaboração de grande número de intervenientes. São cerca de 350 funcionários, mais cerca de 400 voluntários e ainda um corpo de voluntariado muito específico, que são os servitas, também anda na ordem dos 400 elementos. A principal preocupação no âmbito da segurança é estar por dentro dos processos das diversas funcionalidades do santuário, mantendo uma coordenação e articulação com todas elas, obviamente,
nomeadamente a nível operacional. Portanto, ao nível do diretor de segurança, é esta a grande responsabilidade no Santuário de Fátima, é garantir de facto esta articulação transversal. Só uma permanente monitorização e comunicação interna poderá garantir um planeamento adequado e articulado entre os diversos departamentos, bem como a integração de medidas preventivas e de melhoria das condições de segurança. A organização interna de uma grande peregrinação no santuário, apesar de ter elementos muito específicos da realidade de um santuário, tem também semelhanças com a realidade de outros eventos a nível nacional. A exigência específica da nossa realidade prende-se com a preservação do ambiente próprio dos espaços de culto e a vivência que se espera de espaços religiosos, que não podem ser comprometidas com preocupações de segurança. As forças e serviços de segurança, proteção e socorro assumem um papel muito importante na preservação destas especificidades do espaço religioso, sobretudo na relação e transição entre o espaço físico do santuário e o espaço da cidade de Fátima. O santuário está integrado na própria cidade de Fátima. São agentes principais deste trabalho em Fátima a GNR, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e o município de Orem. Através destas entidades são envolvidos ainda outros serviços de segurança, de emergência e de proteção civil. Nas grandes peregrinações interagem diversas forças e serviços do Estado, tais como o Corpo de Segurança Pessoal da PSP, os Serviços de Informações, a Polícia Judiciária, o Exército, o INEM, bombeiros e toda uma série de forças e serviços de segurança. Na preparação de grandes eventos é fundamental a colaboração do Santuário de Fátima com a GNR e com a Autoridade de Proteção Civil, como dizia ainda há pouco. Temos consciência da importância da articulação das necessidades e da correlação de esforços no sentido de acolher nas melhores condições possíveis todos os peregrinos que visitam Fátima. A presença da GNR em Fátima, desde há 11 anos, e o seu empenho com profissionalismo tem sido fundamental no acolhimento aos peregrinos e na preservação do ambiente próprio do santuário e da cidade de Fátima. Está tudo ligado, de facto. A GNR tem um papel preponderante na monitorização e acompanhamento dos peregrinos que se deslocam a pé até Fátima, sendo este acompanhamento e monitorização até ao santuário importantes para que as pessoas cheguem a Fátima e regressem tranquilamente às suas casas. Por outro lado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou de Emergência e Proteção Civil, desempenha um papel importante nas diversas ações de todos os agentes de proteção civil, como todos nós conhecemos, INEM, bombeiros, enfim. Nomeadamente a assistência médica aos peregrinos a pé e a assistência durante os eventos, bem como a correlação de diversos esforços com outras entidades e empresas, nomeadamente nos cuidados com áreas consideradas críticas, como por exemplo a rede elétrica, as águas, as telecomunicações e outros elementos. O município de Orem, o tal terceiro parceiro que destaco aqui, é também um elemento preponderante na convergência de esforços, cuja colaboração mantemos não só nos grandes eventos, mas principalmente na articulação permanente, monitorizando o fluxo de peregrinos ao santuário durante todo o ano e avaliando as necessidades. Um exemplo, de facto, desta relação é, por exemplo, a presença do santuário na Comissão Municipal de Proteção Civil do Concelho. Os estatutos do santuário, e passando para a perspectiva daquilo que é a realidade do santuário, os estatutos do santuário estabelecem, logo como elemento primordial da sua missão, a perspectiva de acolher os peregrinos. Desde o tempo das aparições na covadaria, que o grande número de peregrinos levou que se tomassem medidas no sentido de acolher da melhor forma possível todos os que viessem, com a preocupação com os cuidados básicos de segurança presentes em operações nos diversos âmbitos, seja na organização de uma pequena procissão, nos cuidados em guardar a imagem de Nossa Senhora ou na garantia de uma visita ordeira à Capelinha das Aparições. As preocupações com este tema sempre estiveram subjacentes, obviamente adequadas à realidade do nosso país e em cada época. No desempenho desta missão de acolhimento, é fundamental proporcionar o sentimento de segurança necessária a uma vivência própria do espaço religioso de um santuário, nomeadamente no que diz respeito à preservação do silêncio e do ambiente propício à oração. É habitual ouvir-se dizer que quando alguém vai ao santuário vai à procura de paz e serenidade, é o que habitualmente ouvimos muitos dizer. Existe uma autora italiana, em propósito, a Maria Bombelli, num livro que tem, diz que, sobre a comparação do mundo empresarial e a ordem beneditina, explica muito bem o contexto do silêncio na sensação de segurança de um espaço como o santuário. Primeiro diz que os contemporâneos têm medo de silêncio, a ponto de tudo fazerem para o evitarem. Depois diz e interpela-se, ou será que o silêncio
cria as condições adequadas para a relação consigo mesmo, que é um exercício exigente e nem sempre agradável. Portanto, estas duas expressões, de facto, induzem-nos muito naquilo que é a preocupação do santuário na relação das questões de segurança com o próprio ambiente dos lugares. A preservação do silêncio é um elemento integrante dos cuidados relacionados com a segurança e de primordial importância na preservação do ambiente próprio do santuário. No contexto da segurança, este elemento aparece como um destaque por vezes difícil de enquadrar e de entender, face à comparação com a organização de outros tipos de eventos. Sobre, em 102 anos de Fátima, entretanto passava à minha conclusão, nós tivemos isentos de facto de situações mais ou menos difíceis, como a dinamitação da capelinha em 21, por exemplo, ou a tentativa de agressão do Santo Padre em maio de 82, ou a entrada de viaturas no recinto de oração ainda mais recentes, e estes exemplos exigem um esforço permanente para adequar as medidas de segurança às exigências dos nossos dias, sabendo que é uma responsabilidade conjunta dos diversos intervenientes. Como é do conhecimento geral, não nos é possível pensar a segurança de espaços como o santuário ou de grandes eventos, como os que aqui acontecem, sem ter de forma integrada uma articulação com as diversas entidades responsáveis nas diversas áreas. Efetivamente, a cooperação é importantíssima para a correlação de esforços, nomeadamente para conseguir solucionar e adequar a resposta disponível a cada evento. Só a solidariedade institucional obtém resultados, nomeadamente na complementaridade para as diversas necessidades. Ainda há pouco de manhã falávamos, de facto não vivemos num país que não tem recursos ilimitados e, portanto, esta correlação de esforços é importantíssima. A organização das grandes peregrinações a Fátima vive de experiências acumuladas de anos, que permitiu dar passos consistentes na colaboração franca e construtiva entre entidades. Este trabalho, porém, nunca está concluído e podemos ficar descansados, e não podemos, de facto, ficar descansados por achar que tem decorrido tudo bem e que basta continuar a fazer igual. Portanto, não nos podemos dormir à sombra, como se costuma dizer. Terminaria, de facto, atrevendo-me a dizer que se não nos preocuparmos pela segurança no santuário, num espaço como o Santuário de Fátima, estaremos a descuidar a segurança do nosso país e, consequentemente, a descurar a segurança daqueles que vêm de todo o mundo para nos visitar. Muito obrigado.